Olá, bem-vindos a essa live. Hoje é dia 29 de novembro. Hoje nós vamos falar aqui na live de mercado de trabalho, um assunto muito importante para todos vocês, mercado financeiro, estudantes de engenharia, estudantes de administração. Antes de mais nada, quem não me conhece, meu nome é Marco Krebs, eu sou professor de macroeconomia do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFRJ, e eu ensino estudantes de engenharia e administração a se tornarem profissionais do mercado com um diferencial de macroeconomia. Olha, se você não me segue ainda, clica aqui em cima, começa a me seguir e me ajuda a espalhar essa live, tá bom? Muito bem, hoje saiu os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Saiu o dado de outubro. E o Brasil, em outubro, criou 159.454 empregos formais. Ora, a expectativa era de 238 mil. Houve uma desaceleração com relação ao mês anterior, de tal sorte que o acumulado do ano está em 2.320.000 empregos formais. O que puxou esse número, que não deixa de ser uma boa notícia? O que puxou esse número? Primeiro, o setor de serviços, especialmente atividades de comunicação, informação, atividades financeiras, imobiliárias e administrativas, comércio, embora essa Black Friday tenha sido muito decepcionante para o varejo, indústria, especialmente a indústria de transformação, e o setor de construção. Já já eu vou voltar ao setor de construção com mais detalhes. Eu dei uma entrevista hoje para o Monitor Mercantil, que me perguntou quais eram as expectativas para o fechamento do ano. Ora, a previsão de crescimento do segundo trimestre, que vai ser revelado pelo IBGE agora na quinta-feira, é de um crescimento de 0,6% no trimestre. E a expectativa do mercado para crescimento do PIB em 2022 é de 2,81%. Lucas, obrigado pela audiência, obrigado, meu querido, seja bem-vindo. A expectativa foi reajustada em 2,81%. Semana passada estávamos com 2,80%, há 4 semanas estávamos com 2,76%, se não me falha a memória. Enfim, trocando em miúdos, o mercado está otimista quanto ao crescimento do PIB para o fechamento do ano de 2022, embora as perspectivas para 2023 sejam bem ruins, naturalmente. Essas são as boas notícias, né, que podem impactar positivamente, né, a criação de vagas, né? Então, quanto ao fechamento do ano, bom, primeiro o jornal perguntou quais eram os setores que puxaram, o que puxou esse aumento, já citei: serviço, comércio, indústria e construção, a expectativa para o fechamento do ano. E a terceira pergunta foi quanto à queda de desemprego. Então, olha, vejam vocês como a macroeconomia é importante. Existe uma teoria chamada Lei de Okun. Arthur Okun foi o conselheiro econômico do ex-presidente americano John Kennedy, e ele era um economista brilhante, e ele criou então uma lei chamada Lei de Okun. O que diz essa lei? Essa lei relaciona queda de desemprego com aumento do PIB. O quanto o PIB tem que crescer para que a taxa de desemprego caia. Ora,
A primeira relação que ele chegou é que, infelizmente, a relação não é de 1 para 1. Exemplo, se o PIB sobe 1%, se a economia está se recuperando de uma recessão, se nós estamos crescendo após uma queda, após uma pandemia, após uma recessão, de uma forma geral, se a economia cresce 1%, a taxa de desemprego não cai 1%. Por que que isso acontece? Isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista negativo, é claro. Você tem na economia pessoas que não estão trabalhando. Mas não são todas as pessoas sem trabalho que são consideradas desempregadas. Existe o conceito dos desalentados. O que é um desalentado? É aquele cara que não conseguiu emprego, tentou 1, 2, 3, quiçá 4 anos, e já desistiu de tentar procurar. Então ele deu seu jeito, ou foi para o mercado informal, ou ele, enfim, tá com a ajuda de alguém, de um amigo, da mãe, etc. De tal sorte que ele não procura emprego no momento. Então, pela definição, ele não é um desempregado, ele é um desalentado. A definição de desempregado é aquele indivíduo, aquele trabalhador que procura emprego e não acha. Pois muito bem, quando novas vagas são criadas, quando o mercado de trabalho começa a ficar mais aquecido, começa a sair de uma fase ruim, de uma fase de recessão, etc., novas vagas são criadas, esse desalentado, ele começa a pensar, peraí, talvez agora eu consiga um trabalho. De tal sorte que essas novas vagas que são criadas, parte delas é preenchida pelos desalentados e não pelos desempregados que estavam contabilizados. Então é como se a força de trabalho de fato aumentasse, porque aos desempregados antigos somam-se os desalentados. Então este é um dos fatores pelos quais a taxa de transmissão de crescimento do PIB para a queda de desemprego não é 1 para 1. Né? O Okun chamou esse fator de beta. Tá? O delta de desemprego é igual a menos 1 beta vezes o crescimento do PIB, mas não é qualquer crescimento. Esse beta, quanto mais próximo de 1, melhor. Ele nunca é igual a 1. Esse beta também traduz muito as amarras do mercado de trabalho. Tá? Por exemplo, um mercado de trabalho muito engessado como o nosso, cheio de proteções, entre aspas, para o trabalhador, férias, 13º, multa em caso de demissão, isso causa uma redução do beta. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de trabalho é muito mais dinâmico, não existem esses benefícios previstos pela CLT para o trabalhador, né? Algumas pessoas podem até chamar isso de capitalismo selvagem, mas em compensação, a empresa, na hora de admitir um funcionário, um trabalhador, enfim, ela não tem o mesmo receio da empresa aqui. Aqui o trabalhador ganha X e ele custa para a empresa 1,8x, 1,9x, tá? Devido a todo esse sistema FGTS, 13º, direitos, etc. Isso acaba por ser, claro, quando foi criado lá na época de Getúlio Vargas, era uma coisa importante, mas agora é preciso repensar isso e flexibilizar um pouquinho, né, o mercado, de tal sorte que isso pode ser prejudicial ao trabalhador a partir do momento que isso causa desemprego. Nos Estados Unidos, a velocidade, a dinâmica de rotatividade
do trabalho é muito maior, porque a empresa não tem receio de contratar. Se ela tiver que demitir, ela demite, não tem multa para pagar, não tem nada. Então a facilidade de conseguir emprego é muito maior, tá? Então o tempo que o trabalhador americano fica sem emprego é infinitamente menor, né, que o nosso. A lei de Okun tem mais um dado muito interessante, né, que não precisa ser economista para pensar, para chegar a essa conclusão. Veja, a população do mundo cresce, não cresce? Né? Nós já estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta. Ora, os países, de uma forma geral, também têm o seu aumento populacional. Então, é óbvio que nós temos que criar empregos, nós temos que crescer, o PIB tem que crescer de tal sorte que cresça a uma taxa, no mínimo, igual ao crescimento da população, o crescimento da força de trabalho, senão não há como absorver esses novos trabalhadores. E não é só isso. Na maioria dos países, em todos os países desenvolvidos, na maioria dos países em desenvolvimento, os países que têm a sua economia ou uma tecnologia de um telefone, smartphone, iPhone, essas coisas, não é isso. Também é, mas não é só isso. Tecnologia é o quanto o país está investindo em pesquisa e desenvolvimento, tá? Existe um grande economista, Robert Solow, tá? Goldstein Figure, muito obrigado. Será que é a Bela? Eu acho que é a Bela, né? Obrigado, minha querida. Existe um grande modelo, um grande economista, Robert Solow, que criou o modelo de Solow de crescimento econômico, que é a Bela. Beijão, Bela, saudade. E que diz que o fator crucial de crescimento de um país de longo prazo é o seu nível de tecnologia, que é o quanto ele investe em pesquisa e desenvolvimento, quanto é investido para criações de novos produtos, né, como diria Schumpeter, né, novas formas de produção, novas criações, que o Schumpeter falava da criação destrutiva, né, uma nova uma criação de um novo sistema, de uma nova forma. O carro acabou, por exemplo, quando foi desenvolvido, destruiu todo o mercado de charretes, da madeira, do cara que botava como se diz? A ferradura no cavalo, do cocheiro, etc. Então, a criatividade destrutiva de Schumpeter é justamente essa capacidade que o país tem de criar novos processos, novos produtos, novas formas de produção. E o que possibilita o país justamente a se desenvolver, a criar esses novos processos, é um investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Os países desenvolvidos, eles investem mais de 4%, 5% do PIB em P&D, e infelizmente nós no Brasil investimos bastante menos em pesquisa e desenvolvimento. Então, de tal sorte que nos Estados Unidos, por exemplo, esse crescimento chamado de crescimento normal, um GY barra, está na ordem de grandeza de 3%, que é o crescimento da população e o crescimento do PIB per capita. Ora, o crescimento do PIB lá nos Estados Unidos tem que ser no mínimo 3% para que a taxa de desemprego caia. Ele tem que crescer mais que 3% para que a taxa de desemprego caia. Se ele crescer menos que a taxa de crescimento da população e que a taxa do PIB per capita, ele não cresceu o suficiente para gerar novos empregos. Então, resumindo, a lei de Okun diz que o delta, a variação de desemprego, ela é proporcional negativamente a uma constante beta, que é menor que 1, infelizmente, que não é transferível 1 para 1,
vezes uma variação do crescimento do PIB menos o crescimento normal, o G barra, tá? Que é o crescimento da população mais o crescimento do PIB per capita. Clarinha, bem-vinda, obrigado, minha querida. Então, infelizmente, por mais empregos formais que se criem, né, quando o país está se recuperando, quando o país volta a crescer, infelizmente a taxa de desemprego é a última variável macroeconômica a se recuperar, pelo fato de, principalmente, os desalentados voltarem para o mercado de trabalho. E isso está previsto na teoria macroeconômica, através da lei de Okun. Eu tenho um aluno muito querido que vai estar na nossa live de quinta-feira, né, que estudou a lei de Okun quando entrou para um famoso banco aqui. Então, a teoria macroeconômica é mais importante do que você imagina. Tá? Tem uma anedota que eu criei, que é o cara do mercado financeiro que diz: não, eu não acredito que a macro vá me dar tantos benefícios. Eu sou amante do cinema, eu sou um cinéfilo, e tem um filme, nada demais, o filme não é lá essas coisas, mas é divertidinho, que é o Constantine, com Keanu Reeves e a Rachel Weisz, em que lá pelas tantas a personagem da Rachel Weisz fala pro Keanu Reeves assim: olha, eu não acredito nessa história de diabo. Aí o Keanu Reeves fala para ela assim: olha, você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. Então você pode até não acreditar na importância da macroeconomia, mas ela acredita em você, ela sabe, entre aspas, que ela é importante, e quem sabe, quem domina os conceitos de macroeconomia, sabe como ela é importante. Muito bem, existe um setor da economia que cresceu no mês de outubro, um pouquinho menos, né, que no outro mês, mas cresceu, que foi o setor da construção. Porém, nós temos aqui dados muito interessantes, novamente, do lado negativo. Tá? O índice de confiança de construção da FGV IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da FGV, o índice de confiança da construção registrou uma queda de 5,3 pontos em novembro, saindo de um nível de ligeiro otimismo em outubro, tá? 100,9 pontos. 100 pontos, para vocês terem uma ideia, é o índice neutro. Então, acima de 100 é um pouquinho otimista, acima de 100 é otimista, só que 100,9 é um ligeiro otimismo. E caiu para 95,6. Pronto, né? Abaixo do neutro já é pessimista. Só para vocês terem uma ideia, essa variação negativa é a maior registrada desde o período inicial da pandemia, e especialmente puxado pelo índice que mede as expectativas. Então vamos lá de novo para a teoria macroeconômica. Agora um conceito bem mais simples do que a lei de Okun. Gente, em macroeconomia, a expectativa de uma variável, atenção, a expectativa de uma variável tem um impacto tremendo, fortíssimo na variável. Exemplo: a inflação em um determinado ano, ela é proporcional à inflação esperada para esse ano. E não é palpite, eu acho que a inflação... Não é assim. Existe um cálculo de previsão para essas variáveis. No caso, a inflação é uma série chamada série de tempo, né? Então são previsões econométricas de séries temporais, e através da econometria você faz então uma previsão de qual vai ser a inflação esperada, tá? O relatório Focus, se não me engano, está prevendo uma inflação para 2023 em torno de 5%, se não me falha a memória. Deixa eu consultar aqui. Focus 2023, IPCA 5,02%.
Tá? O relatório Focus prevê uma inflação de 5,02% para 2023, quando a meta será de 3,25%, o centro da meta, ou seja, o intervalo de tolerância para a inflação é até 4,75%, 3,25 mais ou menos 1,5 ponto percentual, ou seja, o mercado financeiro, através do relatório Focus, espera uma inflação fora do intervalo da meta de inflação. Tá? Isso é uma expectativa que o mercado faz com cálculo, com números, não é com achômetro. Essa expectativa terá impacto na inflação real. Então, se o índice que mede uma expectativa de confiança está para baixo, ele vai impactar essa confiança em termos reais também. E por que essas expectativas estão baixas, gente? O que está acontecendo agora na economia do país, hoje, 29 de novembro de 2022, 21 horas e 15 minutos. O que está acontecendo agora? Está acontecendo um cenário chamado incerteza e indefinição quanto ao rumo de política econômica. Qual vai ser o rumo da política econômica, mais especificamente o rumo da política fiscal do novo governo? Qual vai ser a nova âncora fiscal? O que quer dizer isso? Como o governo vai tratar a questão de gastos e impostos? Ele vai trazer de volta a nova matriz econômica, conferindo isenções fiscais, isenções tributárias e gastar muito mais? Bom, nós já temos aí, na PEC da transição, consultar de novo aqui a minha cola, a PEC da transição prevê um gasto de 198 bilhões de reais fora do teto por 4 anos. Tá? E não temos uma elaboração de um novo arcabouço fiscal, tá? Porque está sendo anunciado o abandono do teto. Sim, ok, tudo bem, não precisa ter um teto de gastos, mas há uma necessidade urgente de se perseguir um superávit primário, né? Nós já falamos sobre isso na outra live, né? No outro vídeo. Se eu estou devendo dinheiro para você, e você obviamente não é minha namorada, nem minha mãe, nem meu pai, você vai cobrar juros de mim. Então, eu preciso economizar para pagar os juros da dívida, né? Então, isso é exatamente o conceito de superávit primário, é um resultado primário positivo, é sinal que o governo economizou para pagar esses juros da dívida. Nós temos uma meta de superávit primário de 3% do PIB. Né? E a gente tem déficits primários acumulados. Ora, se eu estou te devendo dinheiro e a minha previsão é, olha, Bela, a parada é a seguinte, eu estou te devendo maior grana, mas eu quero saber de gastar, não quero saber de economizar não. Eu quero trocar de carro, viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel, quero jantar fora com a minha família, nos restaurantes, melhores restaurantes, tomar vinhos excelentes. E eu não estou afim de juntar dinheiro, porque esse negócio de juro de dívida, isso é para banqueiro, né? Isso não é para o povo. Então a conversa, na verdade, não é assim. Porque se você não tem responsabilidade fiscal, não estou falando de austeridade, estou falando de responsabilidade. Se você não prevê que você vai ter um mínimo de organização, mínimo de meta para você tentar pagar esses juros, para você tentar ter um superávit primário, o que acontece? Existe um ambiente tamanho de incerteza que aí você aumenta o risco país. Aumentando o risco país, você tem um aumento da taxa de juros. Além disso, um aumento de gastos do governo provoca um aumento da demanda agregada. Isso tudo impacta o quê? A inflação. E impacta a inflação
tanto pelo lado da demanda, quanto pelo lado cambial. Se aumenta o risco o país, veja você, dólares não entram, porque os investidores não querem apostar num país que está com riscos de default, com riscos de calote, a dívida só cresce, 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 cresce. Rüdiger Dornbusch, tá grande, né? Macroeconomista, está aqui o livro clássico dele, né? Dornbusch, Fischer e Startz, né? O modelo de Dornbusch, Fischer. Não adianta lutar contra essas teorias, gente. Os economistas alternativos, heterodoxos, né? Que dizem que a teoria macroeconômica está falida, etc, etc. Dar murro em ponta de faca, tá? Margarete, muito obrigado pela sua presença aqui. Dar murro em ponta de faca. É a mesma coisa de dizer que a internet é uma coisa temporária, ou dizer que não serve para nada, ou que as revoluções industriais foram negativas. São essas questões, enfim, que não esses pensamentos que não levam a lugar algum. Então, o Dornbusch, ele chama a atenção que essas crises fiscais, elas estouram. E quando estoura uma crise fiscal, o que acontece? Eu vou pedindo dinheiro emprestado para você, aí não junto para pagar os juros, aí peço emprestado para Margarete, aí não junto, peço para Clarinha, não junto, aí peço para Bela, Figa, não junto. Quando eu chegar ali, no outro bairro, o cara não vai querer me emprestar mais. Assim, você está todo endividado, não adianta eu emprestar para você que eu não vou receber. Ah, não, mas eu te pago os juros maiores, que é exatamente o que está acontecendo agora, um aumento da taxa de juros futuro. Não quero. Não adianta, você não vai conseguir pagar para mim esses juros. E aí, meu amigo, o governo perde sua capacidade de financiamento. A Argentina já fez isso, já deu calote na dívida interna com esses raciocínios mirabolantes aí, heterodoxos. Não, a dívida é para banco, não vou pagar. Show, só que a dívida é para a sociedade. E aí o governo perdeu a capacidade de financiamento. O que acontece? O aposentado vai lá no guichê e pegar a minha aposentadoria perfeitamente, só que não tem dinheiro. Bacana isso, né? De bacana não tem nada. Então, novamente, eu já falei na live anterior que essa questão de que o mercado não tem importância, que o dólar não tem importância, que o que importa são os pobres, mas é justamente o contrário. O mercado e o dólar impactam a vida do pobre, né? Tem várias reportagens, até no Valor Econômico, que o rico passa ao largo de crises, de tudo, porque ele arruma alternativas. Se a bolsa cai, eu já comentei aqui, ele arruma alternativas de investimento. O pobre não. O assalariado, o trabalhador que tem um salário mínimo, um salário próximo ao mínimo, um baixo salário, ele tem um salário, na verdade, para comer, um salário de fome. Então, se houver inflação, ele come menos, simples assim. Se o dólar sobe, o preço dos alimentos sobe, aumenta a inflação, simples assim. Se a bolsa está caindo, isso é um péssimo sinal para a economia do país, é um sinal que os investidores estão indo embora, é sinal de que o dólar vai continuar subindo. Normalmente existe uma correlação, não perfeita naturalmente, mas uma certa correlação negativa entre bolsa e dólar. Então, são questões que pressionam a inflação. Então, é exatamente o seguinte paralelo. O governo vai dar um benefício social, crédito, não seja injusto, não seja malvado, né? O povo precisa desse benefício, perfeitamente, eu sei que ele precisa. Só que de boa intenção o inferno está cheio. Você vai dar o benefício com uma mão e com a outra você tira, porque você está gerando inflação. Então, toma cuidado com essas boas intenções, que isso pode fazer com que o pobre se sacrifique ainda mais, né? Tudo isso são questões de palanque. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a mesma construção que puxou para cima o nível de criação de vagas formais para o emprego, ela de novo já está em xeque.
E agora, com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, existe uma expectativa de uma grande retomada desse setor de construção. Não obstante, se existem incertezas quanto à condução da política econômica, especialmente da política fiscal, no que tange a gastos e a impostos, indefinições não são boas, né? Quem vai ser o ministro da Fazenda? Não sabemos. Como serão feitas as negociações? Não sabemos. Qual vai ser o rumo? Como é que vai ser esse governo? Esse governo vai ser mais próximo da Dilma, que era gasto é vida, e que houve então a famosa nova matriz econômica que levou a uma queda de 7,2% do PIB? Quem é que sofre com isso? O mais pobre. A época de 2012, aproximadamente, o presidente da República, à época, disse: não vou aumentar juros para a inflação ficar na meta e com isso comprometer crescimento. Isso é nada mais, nada menos que uma troca de metas de inflação por metas de crescimento. Deu certo? Não, nem se cresceu, nem se combateu a inflação. Houve queda de PIB, a maior da história, e a inflação chegou a 10,7%. Bom, quem paga esse imposto inflacionário? O pobre, o trabalhador de menor renda. Então, se nós quisermos o bem do país, nós temos que ter políticas econômicas com previsibilidade. Nós temos que ter um mínimo de juízo, um mínimo de responsabilidade, nada que seja absurdamente austero. Não estou falando isso. Desde que seja uma coisa responsável, uma coisa que a gente busque um equilíbrio fiscal. O que é isso? A gente precisa pagar os juros dessa dívida, a gente precisa fazer com que a dívida pare de crescer. Nos países como o Brasil, em que a taxa de juros é maior que a taxa de crescimento da economia, tá? Para que haja uma trajetória convergente da dívida, para que a evolução da dívida pública tenha um equilíbrio, é necessário superávit primário, é necessário que os gastos primários do governo, os gastos antes do pagamento dos juros, sejam menores do que os impostos arrecadados, ou seja, que os impostos menos os gastos seja positivo, dê um resultado primário positivo, que a gente chama de superávit primário. Então, hoje a live de hoje foi bastante importante, que nós falamos de mercado de trabalho, criação de novos empregos, de empregos com carteira assinada, empregos formais, e que este também depende da responsabilidade fiscal, porque ela tem um impacto total no índice de confiança da construção e no índice de confiança do empresariado de uma forma geral, do mercado de uma forma geral, que tudo depende disso, e que se não houver uma comunicação mais clara, uma definição de como será conduzida a política fiscal no próximo governo, ainda vamos conviver com incerteza, né? E a gente paga um preço muito caro por essa incerteza, que na verdade não precisaríamos estar pagando, bastava o presidente eleito anunciar as suas propostas, o que ele pretende fazer. Então esse é o recadinho de hoje. Não percam a live de quinta-feira às 8h30, que vai ser com o meu querido aluno Carlos, de macroeconomia, lá do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFRJ. E por hoje é só. Deixa aqui embaixo seus comentários, me segue aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.